Olá, seja bem-vindo ao canal. Professor Robson Gili aqui com você com questões de concursos, tá? Mas ultimamente eu tenho gravado algumas aulas com aulas de português, matemática, informática e direito administrativo e também questões. Hoje é mais uma aula de português, tá? Trazendo português para você, mais especificamente o que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, como usar a crase sem erro, é esse aqui, ó, sem erro. Guia completo com exemplos práticos, aí vamos, e aí tem os detalhes aí que nós vamos aprender essas regrinhas aqui do vou à praia, fui à escola, vou ao bar, né? E essas coisas que nós vamos aprender, tá bom? Só que antes, não se esqueça de curtir, comentar, inscrever-se, compartilhar, ó, compartilhar. Para quê? Para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas esse conteúdo e assim um ajuda o outro. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e assim vou ajudando outras pessoas também, tá bom? Então não se esqueça de fazer esse simples gesto aqui no YouTube. Vamos lá para a lição? Então vamos lá então, vai. A crase é a união da preposição com o artigo feminino a, ou pronomes com a, marcado pelo acento grave, né? A, com esse que nós chamamos aqui de crase, acraseado. Ela ocorre antes das palavras femininas que aceitam o artigo. Então, esse é o detalhe, tá? Tem que ser palavras femininas que aceitam um artigo. E também a palavra ela precisa conter aqui, ó, a preposição, porque se nós vamos juntar uma com a outra, a frase precisa ter uma preposição e também precisa ter esse artigo aceito pelo feminino ali, né? Se é um a, tem que, né, nós colocamos assim que o a ele mostra que é algo feminino, né? Então, essa é a ideia. Então, em horas também tem, tá? Antes de horas, locuções e com pronomes como aquele e assim por diante, certo? Para testar, troque a palavra por uma masculina. Se virar ao, a crase. Bem definido, né? Se você trocar pelo ao, a frase, né? Ela quer dizer que é uso de crase ali naquela palavra, certo? É uma dica simples, mas vamos para os casos mais concretos, tá bom? É a dica simples que eu tenho para trazer para você aqui. Quando, aqui, ó, quando não usar a crase. A crase deve ser usada não deve ser usada, aliás, né? Não deve ser usada nas seguintes situações. Vamos ver as seguintes e depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Antes de pronomes pessoais do caso reto. Quais? Esse aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe. É muita coisa para decorar? É muita coisa. Então, o que nós temos que fazer? Praticar, tá bom? Antes de palavras masculinas, também não. Antes de pronomes demonstrativos, quais? Esse aqui, ó. Isso, esse, este, esta, essa. E também esse que todo mundo conhece, acredito eu, antes de verbos, né? Então, os mais fáceis que nós temos aqui é naquela palavra masculina, aqui, que é mais fácil de entender, e verbos. Os outros nós vamos ter que aprender com o dia a dia mesmo, tá bom? Então, vamos lá para as dicas agora aqui, ó. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, ó, aqui, ó. Falamos a ela, né? Parece até meio estranho na hora de você pronunciar, né? Falamos a ela sobre o ocorrido. Então, tem aqui esse caso de um pronome pessoal. Ofereceram a mim, né? A mim, as entradas para o cinema.
deram o troco a ele. Aqui, ó, pronome pessoal. Os pronomes do caso reto são, né? Eu já coloquei lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes do caso oblíquo é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe. É sempre bom também, de repente, na hora você que for fazer a prova, tenta já colocar lá, ó, pronomes pessoais do caso reto, que sempre cai alguma coisa sobre crase, né? Então você já coloca lá, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Aí você coloca lá, eu, tu, ele, sempre fazendo assim, ó, nós, vós, né? Aí você vai gravando isso assim, ó. Esse aqui é do caso reto. Aí depois vem, quais são os pronomes do caso oblíquo? É o me, mim, comigo, te, ti e contigo, se, si, ou lhe. Aí pronto. Acredito que se você fizer isso rapidinho todos os dias, você vai ter grande sucesso. Antes aqui, ó, antes de palavras masculinas, aqui, ó. Jorge é o nome de um homem. Tem, o que que ele tem? Um carro. O carro o quê? A álcool, né? Você não fala sei lá, a álcool, né? Você fala o álcool, né? O álcool, você fala o álcool. Então, por isso que é uma palavra masculina, né? Samuel, ó, um homem também, comprou um Jeep ao quê? A diesel, né? Se ele comprou algo, comprou, né? Então precisa a diesel. Você não fala a diesel, né? A diesel. Você fala o diesel, né? O diesel. Escreveu a lápis, né? Você não fala me dá a lápis, você fala me dá o lápis, né? O lápis. Por isso, aqui não tem crase, porque são palavras que você consegue testificar que são masculinas. Antes dos pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, esta, essa. Aqui. Era a isso que nos referíamos, ó. A isso, né? Pronome demonstrativo. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. A esse aqui, ó. Já aderiu a este plano, né? E depois eu vou ensinar também a diferença de esse e este aqui, tá? Já aderiu a este plano, ó, outro pronome demonstrativo, este aqui, então não tem crase, tá? Não tem crase. Antes de verbos, tá? Não se tem crase, o a com o acento indicativo de crase antes de verbo, tá? Ó, estava disposto a salvar a menina, né? No caso, é esse a aqui, tá? Ó. E aqui tá o verbo. A salvar a menina, tá? Então, por isso que não tem crase aqui, tá? Passava o dia a cantar aqui, ó, outro verbo aqui, ó, cantar. Comprometeu-se a estudar aqui, ó, verbo, né? Então, sempre antes de verbos, não devemos ter a junção, a união do a artigo com a preposição, ou ao contrário, né? A preposição com a artigo. Quando usar a crase? Aqui, ó. Quando usar a crase? Vamos lá. Primeiro para as definições aqui, ó. Há palavras femininas, em palavras femininas, vou à feira. Quem vai, vai a, né? Precisa da preposição e feira precisa do artigo. Então nós juntamos os dois e formamos aqui o acraseado.
Indicações de horas, o evento começa às 14 horas, tá? Às 14 horas. Então, toda indicação de hora, nós precisamos de crase. É claro, tem uma regrinha também aí, sempre tem as suas exceções, tá? Mas colocou hora, já observa que vai ter crase, tá? Um detalhezinho ou outro que não vai ter. Locuções femininas. Nossa, locuções femininas, isso, ó, locuções adverbiais femininas, ó. À noite, isso aqui é uma locução. À tarde, né? Ou prepositivas também. À espreita de. Eita. E conjuntivas, à medida que. Então, escreveu à medida que, crase lá, tá? Em pronomes também, ó, pronomes, antes de aquela, ó, aliás, aquele, aquela, aquilo, e também refiro-me àquela casa. Refiro-me àquela casa, tá? Então, esses são os pronomes, o uso, as regrinhas do uso da crase. Ó, antes aqui, ó, antes de palavras femininas, fui à escola. Você não fala o escola, né? Você fala a escola, então é uma palavra feminina. Fomos à praça, você não fala o praça, a não ser que você esteja se referindo a um homem, né? O praça, né? Se for uma gíria assim, né? Você vai à padaria, você não vai o padaria, né? O padaria, sei lá, né? Você vai à padaria agora? Ó, palavras femininas. Quando acompanham verbos, então acompanhando verbos que indicam destino, ir, voltar, vir. Vou à padaria, né? Padaria, acompanhando o verbo. Vou, quem vai, vai, à padaria, né? Fomos à praia, voltei à loja, quem volta, volta de algum lugar, e aí vem a loja que também precisa, que é feminino, tá bom? Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, né? Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Saímos à noite, né? À medida que, tá? Veja, isto foi feito às pressas, tá? Então, são os casos que nós usamos a crase nesses casos aqui, tá bom? Antes dos pronomes demonstrativos aquilo, aquela, aquele. Ó. No verão, voltamos àquela praia. E é interessante que eu não preciso falar tá? Não precisa pronunciar duas vezes, porque até porque você está contraindo o a, então não precisa falar aquela. Né? Refere-se àquilo que acontece ontem na festa. Vou àquele lugar hoje, tá? E também aqui, ó, antes da locução a moda de, quando ela estiver subentendida, ó. Veste roupas a Luís XV, certo? Ou seja, eu visto roupas igual ao Luís XV, a moda de, parecido com o Luís XV, né? Dribla a Pelé. Igual o Pelé, que nem o Pelé, tá? A moda do Pelé. Escreve a José de Alencar. Escreve igual, escreve a moda, do jeito, parecido, né? Essa é a ideia aqui, né? José de Alencar, certo? Então, observando essas regrinhas aí, vai dar tudo certo na hora de olhar se tem crase ou não. O uso da crase na indicação, ó, na indicação das horas. Vamos lá. Utiliza-se crase antes de numeral cardinal que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas, por isso que tem aqui, né, 5 numeral, certo? Antes 5 horas da tarde. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos.
entro a uma. Ok, esse uma aqui, ele é numeral, tá? Não vai confundir, não. Tá bom? Ele não é um artigo indefinido, tá? Ele é um numeral. Por outro lado, quando acompanhadas de preposições, ó a diquinha aqui, ó, preposições para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Ah, por quê? Porque já está dizendo, né? Se o a é o encontro da preposição, ó, prep, com o artigo, então esse a tem que ser preposição e esse a tem que ser artigo. Se eu já tenho uma preposição, eu não preciso colocar preposição mais preposição. Então, não precisa de preposição mais preposição. Então, já não necessariamente precisa, só do artigo aqui, tá? Aqui, ó, ficamos na reunião desde às 12 horas. Né? Esse desde é uma preposição. Chegamos após, outra preposição, às 18 horas. O congresso está marcado para as 15 horas, certo? Então, não necessariamente precisa aqui da crase, não necessita da crase aqui, tá bom? Agora aqui, ó, crase. A crase facultativa é aquela que você pode usar ou não, pois o acento grave é opcional. Isso acontece quando a palavra seguinte aceita ou não o artigo feminino, a, né, junto com a preposição. Então vamos lá. Antes de nomes próprios femininos, não é necessário, não é obrigatório o uso de crase. Ó. O uso do artigo antes de nomes de pessoas é opcional. Então a crase também é. Ó, fui a Ana. Tá? Ou fui a Ana, as duas formas estão corretas, tá bom? Entreguei o pacote a Maria. Entreguei o pacote com esse a craseado a Maria. Antes de pronomes possessivos femininos, no singular, olha o detalhe aqui, ó, no singular. Se o pronome estiver no singular, minha, tua, sua, nossa, e acompanhar um substantivo, ó, outro detalhe aqui, ó, substantivo, tem que acompanhar um substantivo. Você escolhe se usa a crase, ó. Telefonei a minha, aqui é o pronome possessivo, mãe, tá? Telefonei a minha mãe. Tanto faz, tá? Você pode ou não usar. As duas formas estão corretas. Falei a nossa professora aqui, ó, e a nossa professora aqui também, tá bom? E depois da preposição até é facultativo. Quando usamos a palavra até, seguida de um substantivo feminino, tá? Substantivo, a crase é opcional. Fui até a porta. Tá? Eu posso ou não usar aqui, ó. Fui até a porta com crase e sem crase. As duas formas estão corretas. O evento vai à meia-noite, tá? Posso escrever até à meia-noite. O evento vai até à meia-noite, tá? Posso ou não escrever. Exemplos com crase de volto da e volto de aqui, né? Vamos começar com o volto da. Vou à Bahia, né? Então, o que aconteceu? Eu volto da Bahia, tá? Vou à praia, volto da praia. Vou à França, volto da França. Vou à escola, volto da escola. Então, é aquela regra lá do vou a, volto da, crase a, né? Vou a, volto da, crase a. Aí vem aqui o vou de, volto, não, vou a, volto de, crase para quê, né? Aqui, ó, vou a Paris. Se vou a Paris, eu volto de Paris. Então, não tem crase porque é do de. Vou a Roma, volto de Roma. Ó, também não usa. Vou a Portugal, volto de Portugal. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Tá? Então, aqui são essas dicas de exemplos quando dá para usar do vou dar e volto de, crase ou não, tá bom? Obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de deixar o seu curtir,
comentar, inscrever-se aqui no canal do professor Robson Gili, Prof. Robson Gili. Aqui está o meu Pix, caso você queira contribuir com esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, profrobsongili@gmail.com. Valeu!